Olá, meus amigos, Vitor Azini aqui com vocês novamente nesse vídeo do YouTube. Eu quero falar um tema muito importante, que são 7 alimentos que você deve parar de comer se você for diabético ou mais, se você tiver qualquer problema de resistência insulínica ou problema de pré-diabetes. Sabe que o ideal, a gente busca no exame do sangue, é manter em jejum, um jejum de 8 a 10 horas, uma glicose de abaixo de 100 miligramas por decilitro. Isso é o ideal. Idealmente, meus pacientes têm que estar abaixo de 90 miligramas por decilitro. Então, você faz jejum de 8 horas ou 10 horas, vai no laboratório, colhe a glicemia, colhe a glicose, o açúcar do sangue. Deu mais de 100, você está em jejum, você está com uma pré-diabetes. Deu mais de 126, aí você pode ser diabético. Aí você tem que repetir outro dia, porque se for o caso, aumenta o seu risco de, se você for diabético ou pré-diabético, infarto, AVC, trombose, embolia pulmonar, demência, Alzheimer, Parkinson, até mesmo catarata, problemas renais e por aí vai. Então, se você tem algum problema desse tipo, ou você tem pré-diabetes ou diabetes, eu quero que você anote, pega papel e caneta para você anotar, porque esses alimentos são muito importantes. Número um, farinha. Quando eu falo farinha, mas farinha de coco, farinha de amêndoa, farinha é farinha. Farinha, é processado, é manipulado. O homem meteu a mão, o homem estragou, esquece. Então, quando eu falo farinha, sabe que tem um médico que escreveu o livro The Happiness Diet. Eu vou lembrar o nome dele aqui, que eu tenho anotado. É, Bom, depois eu falo para vocês aqui. Ele falou o seguinte no livro dele, ele é um médico norte-americano, que ele falou que a mudança mais significativa que ocorreu na nutrição moderna, depois da a descoberta do fogo, depois da descoberta do fogo, o que mais mudou a alimentação do ser humano, do Homo sapiens, do homem? Depois do fogo, a segunda descoberta que mais mudou a alimentação é a descoberta ou invenção da farinha. Então, meu amigo, se você pensa em melhorar sua resistência insulínica, melhorar sua diabetes, não ter esses problemas todos, inclusive catarata, inclusive problema no rim, pressão arterial, esquece farinha. Espero ter sido bem claro nesse sentido. À medida que os povos foram sabendo, as civilizações dos 100 a 200 anos atrás, descobrindo como comercializar e baratear o uso da farinha, as doenças crônicas começaram a aparecer. Antes disso, nossos povos ancestrais, os povos que viviam aqui há de 100 mil anos para trás, não existia diabetes, não existia obesidade, não existiam problemas dentários, não existia Alzheimer. Então, esquece a farinha, é a farinha, junto com o segundo alimento, que é o açúcar, a base de todas as doenças crônicas que existem. Mas eu como farinha, açúcar do coco, açúcar demerara, açúcar mascavo, é um açúcar mais natural. Esquece, até melado, mel, se não for o mel cru, esquece, tem muita frutose. E o mel cru, se você for utilizar, utilize um mel cru à noite, porque ele acalma, ele melhora o yang, a energia, você fica mais calmo. Ao longo do dia, para você ter energia, não recomendo que você utilize a sua fonte de energia, o açúcar. Então eu já falei farinha, falei o açúcar. Sabe que o açúcar é tão escasso hoje, no ano de 1500, no século XVI, o homem mais poderoso do mundo no século XVI era o Henrique VIII, era o rei da Inglaterra. Quem viu aquele The Tudors, o documentário sabe. Ele era o homem mais poderoso. A Inglaterra tinha diversas províncias no mundo inteiro. Colônias. Austrália, Índia, um monte na África e Estados Unidos. Canadá. Ele era o homem mais poderoso do mundo na época. Ele fez uma carta à mão, ele escreveu à mão, solicitando que enviassem para ele alguns quilos de açúcar para ele. Ele era o homem mais poderoso, ele escreveu mesmo a carta para pedir das províncias da África que mandassem açúcar para ele, porque ele gostava muito de açúcar. Era muito escasso. No ano de 1700, pouco mais de 300 anos atrás, consumia-se 2,5 kg mais ou menos em média. A população mundial consumia por ano 2,5 kg de açúcar por ano, no ano de 1700. Hoje, no século XXI, nós consumimos em média 68 quilos por ano de açúcar. Então, fica aí o recado. Espero que vocês tenham entendido como que ele é importante agente deflagrador da nossa saúde. Nossos povos ancestrais, eles não comem açúcar. Eles matam o animal, comem as vísceras. Eles matam o animal. Se sobrar, aí eles comem o músculo, mas eles não comem muito músculo. Eles comem vísceras, medula óssea, miolo, cérebro, rim, o coração, o fígado, a base da dieta. E o terceiro alimento, que se você tem resistência insulínica ou você tem diabetes, é gorduras sintéticas. Então, óleos hidrogenados, soja, canola, girassol, óleo de algodão. Outro dia eu fui no restaurante e perguntei, mas qual é, que é o óleo que vocês utilizam aqui para cozinhar os alimentos? A gente usa óleo bem saudável. Qual que é o óleo saudável? Seria banha de porco? Seria manteiga? Não, é óleo de
algodão, porque algodão é saudável, né? Para você fazer um óleo de algodão, ou qualquer óleo desses grãos que não são gordurosos, passa por diversos processos de refinamento. Então, se você for usar gordura, utilize a gordura que Deus criou, que a natureza criou. É a gordura do animal, é a gordura da gema do ovo, é a gordura do abacate, é a gordura do coco, das vísceras. Não inventa moda. Não inventa moda. Se você fizer uma gordura que o ser humano inventou, que é uma gordura poliinsaturada, hidrogenada, trans ou hidrogenada, existe uma lei nos Estados Unidos que proibiu gordura trans, porque ela fica no nosso corpo durante 3 a 6 meses. Se você comer um óleo vegetal, um óleo de soja, ele faz parte da estrutura molecular da membrana celular. Então envelhece nossa pele, envelhece nossas células. O açúcar dura pouco tempo. O óleo, ele fica meses com você. Ele fica com você. Então esquece. Então açúcar, farinha e gorduras sintéticas hidrogenadas, poliinsaturadas. Quarto alimento são o quarto, quinto, sexto, sétimo. Quarto, quinto, sexto, sétimo completa 7 alimentos. São grãos, tá? A base da nossa alimentação antigamente era muito variada. Existiam plantas, folhas, vísceras, gorduras de qualidade. Existiam muitas coisas. Hoje, a base do homem moderno, 2/3 da nossa alimentação são 4 coisas apenas. Então, se você pegar um homem ocidental, um homem que vive aqui nas civilizações, nas cidades, 2/3 da nossa alimentação são apenas 4 coisas. E essas 4 coisas são as 4 coisas finais que eu quero que você não coma se você for diabético, que são grãos. Quais são os principais grãos que nós comemos? Milho. Então, se você come pipoca, esquece. Doritos. Esses salgadinhos são feitos de farinha de milho. Trigo, que é a base do pão, do bolo, tudo que é trigo, tudo que é farinha, geralmente é trigo. Massa, biscoito, geralmente tem trigo também. Arroz é um grão que eu não recomendo que se você for diabético, eu como de vez em quando, eventualmente. Atualmente faz tempo que eu não como arroz, mas se você for pré-diabético, eu recomendo que você pare. Arroz e soja. Além de ser um grão com alto índice glicêmico, a soja tem isoflavonas que aumentam o estrogênio, tanto no homem quanto na mulher, pode dar diversos problemas relacionados a isso. Então espero que eu tenha resumido farinha, açúcares, gorduras trans e os 4 últimos grãos mais comuns da nossa dieta: milho, trigo, arroz e soja. Eu vou deixar aqui o link, ou aqui, da coenzima Q10 que eu uso e recomendo, que é a coenzima Q10 que nos dá energia. Ela melhora a nossa habilidade de produzir ATP, produzir mitocôndria. A mitocôndria produz mais ATP na nossa molécula, na nossa célula, e isso é muito importante. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a quantidade de coenzima Q10 no nosso corpo. Se você quiser interessado, eu vou deixar o link da coenzima Q10 da Doctors First, que é uma coenzima de altíssima qualidade, eu uso e recomendo. E deem aqui nos outros vídeos aqui, as nossas playlists de suplementos, que eu gosto, alimentação. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e confere se você está inscrito no nosso canal. Ficamos por aqui, um abraço, tchau!